Será que a locação de imóveis pela nova lei de licitações só pode ocorrer por inexigibilidade? Você tem certeza disso? Eu sou o Leonardo Vieira e esse é o quadro Fique por Dentro. Pessoal, no quadro Fique por Dentro de hoje, nós vamos tratar de um tema que é recorrente, que é comum e que muitas vezes nós acabamos entendendo que ele só pode ser formalizado através de um processo de inexigibilidade. A gente está falando das locações de imóveis pela nova lei de licitações. Primeiro, a gente precisa entender que a licitação é o rito exigido e adequado para todas as compras e contratações públicas. E quando a administração pública precisa fazer a locação de um imóvel, a situação não é diferente. Ela deve observar as regras licitatórias, especialmente as regras que estão previstas lá na lei de licitações. Então, ainda que eu esteja fazendo a locação de imóveis, eu preciso sempre ter em mente que a regra procedimental é uma licitação. É garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de me oferecer os seus imóveis, as suas propostas, as suas condições, para que depois eu decida qual delas é a melhor. Pensando nessa ideia de sempre ter que licitar e adequando essa ideia à locação de imóveis, a gente tem que passar por uma ideia de que no antigo regime de licitações, lá na Lei 8.666, de 93, lei que já foi revogada, né, que deu espaço agora para a Lei 14.133. Essa antiga Lei de Licitações, ela definia o procedimento de locações de imóveis como uma hipótese de dispensa, gente. Então, se a gente para pensar, as dispensas são aquelas hipóteses previstas em lei, sobre as quais eu não preciso fazer uma licitação propriamente dita. Eu faço um procedimento simplificado, que são as compras diretas, as dispensas de licitação. Então, eu só posso fazer dispensa com aquelas hipóteses que a lei me autoriza expressamente fazê-las, correto? As inexigibilidades, por outro lado, pessoal, são aquelas hipóteses em que a lei traz um conceito em situações as quais eu não consigo fazer licitação propriamente dita, porque eu tenho um fornecedor que é exclusivo, eu tenho uma solução específica que vai me atender, portanto, eu não consigo fazer uma disputa, uma licitação. Eu tenho elementos que me levam à seleção de um fornecedor específico, me remetem à escolha de um produto específico. Por isso, eu tenho as hipóteses de inexigibilidade e de dispensa na legislação, como hipóteses aí de compras diretas. No antigo regime de licitações, então, locação de imóveis, quando a administração precisava fazer a locação de um imóvel para instalar uma secretaria, um ponto de atendimento à população, ela fazia através de dispensa de licitação, porque na antiga lei estava lá previsto como hipótese de dispensa a locação de imóveis, o que sempre foi muito contestado, porque se a gente para pensar na ideia da locação de imóveis, muitas vezes você faz a locação de um imóvel específico devido às características, a localização do imóvel, tudo aquilo que o imóvel pode trazer para você em termos de retorno ou que você precisa realmente daquele imóvel com aquelas características e com aquela disponibilidade para fazer a locação. Todos esses elementos envolvendo a locação sempre remeteram à ideia de inexigibilidade, que a gente falou agora há pouco. Ou seja, você precisa daquele imóvel, naquela região, com aquelas condições. Por isso que a locação de imóveis que antes estava alocada como dispensa, acabou sendo corrigida com a nova lei de licitações e passou a ser prevista lá no artigo 74, inciso 5, como uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Só que nem sempre, pessoal, a gente vai ter inexigibilidade para locação de imóveis. É isso que a gente quer tratar aqui hoje. Chamar atenção para esse cuidado específico, esse detalhe sensível que pode definir se você vai fazer uma licitação ou um processo de inexigibilidade para fazer a locação desse imóvel. Porque lá no artigo 51, inclusive, ele diz que, ressalvados os casos de locação por inexigibilidade, deverá ser procedida, essas locações deverão ser procedidas de licitação e avaliação prévia do bem. Ou seja, a gente precisa entender que nem sempre a locação de imóveis ocorrerá por inexigibilidade de licitação. Nós temos essa hipótese lá no inciso 5 do artigo 74, mas para aquelas situações em que você justifica um imóvel específico, com uma localização, uma condição muito peculiar, tem que ser aquele imóvel, por isso que você faz a inexigibilidade. Em outras situações, quando você não consegue fazer essa motivação específica, pode ser que vários imóveis te atendam naquela região. Vários imóveis possuem o mesmo tamanho, as mesmas condições, de uma maneira que você não pode instruir um processo de inexigibilidade escolhendo um ou outro. Nessas situações em que você não consegue justificar a escolha de um imóvel específico, a gente tem que fazer licitação, tá, gente?
para fazer a locação de imóveis. É isso que o artigo 51 está nos dizendo. E aí é lógico, nós temos também a hipótese lá do artigo 74, inciso 5, envolvendo aí aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalação e localização tornem necessária a sua escolha. Então, nós temos essas duas situações possíveis, vai depender daquilo que a administração está pretendendo e até onde a administração consegue justificar essa locação, seja fazendo uma licitação, seja instruindo um processo de inexigibilidade. E aí, complementando, pessoal, o parágrafo 5º vai nos dizer que, nesse tipo de aquisição ou locação de imóveis, sempre tem que ter a avaliação do bem, o estado de conservação, custos de adaptação, toda a movimentação que você vai ter que fazer para ocupar o imóvel. Deve-se certificar a inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, ou seja, se eu tenho um imóvel público que poderia me servir para a instalação daquela secretaria, não faz sentido eu alocar um imóvel sem justificativa para que essa secretaria se instale nesse outro imóvel, sendo que eu tenho patrimônio público que poderia estar me servindo para essa finalidade. E as justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel. Essa é a diferenciação aqui, tá? Se você não tiver esse último quesito, então provavelmente você vai ter que fazer uma licitação para locação de imóveis, não poderá instruir o processo através de inexigibilidade. Nós somos a GEPAN e esse foi o quadro Fique por Dentro. Siga a GEPAN nas redes sociais, nos acompanhe.